O assunto Renovação Carismática Católica, Fernando, é um assunto fascinante, é um assunto longo, né, que vai dar tempo aqui do nosso programa, de acordo com a possibilidade de um programa de TV, a gente fazer um voo panorâmico sobre esse assunto. Mas eu queria, logo de cara, né, para que você explicasse para a gente o conceito da coisa, o que é Renovação Carismática Católica. Renovação Carismática Católica, Diácono, antes de ser uma realidade eclesial, eu diria que ela é uma experiência concreta da graça. Uma experiência concreta da graça. E desta experiência nasceram várias realidades eclesiais. Congregações religiosas, institutos, estações de televisão, como essa onde nós estamos, apostolados dos mais diversos, comunidades e a renovação carismática também, vamos dizer, o movimento, né? Ela se organiza como um movimento. Então, ela é isso, vamos colocar assim, uma espiritualidade, nasce de uma experiência concreta e é vivida por muitas realidades que se identificam aí com essa experiência. Que experiência concreta é essa que você disse que a Renovação Carismática nasceu? Como é que ela nasceu? Como é que começou tudo isso? Perfeito. Os estatutos, nós temos um estatuto aprovado pela Santa Sé, de 1993, a aprovação desse estatuto. O estatuto nomina essa experiência como batismo no Espírito Santo. Alguns países usam a palavra efusão por uma questão pastoral, porque quando a gente fala a palavra batismo, né, na nossa cabeça católica, nós pensamos no sacramento do batismo e, de modo algum, a renovação carismática propõe um rebatizar dos cristãos. Isso seria um absurdo, né? Batismo, um sacramento que se recebe uma vez, imprime caráter. Certo. Nós sabemos disso. Então, o batismo no Espírito Santo, o termo é usado etimologicamente para dizer um derramar, uma efusão do Espírito. A gente sabe que o Espírito Santo não está em nós de forma passiva, mas ativa, ela está em contínuo estado de envio. Então, nós partimos do princípio de uma experiência concreta do Espírito Santo que provoca uma mudança, né? Nós dizemos que é uma experiência crítica, né? A palavra crítica de mudança, metanoia, uma mudança completa de mentalidade. Eu pensava de um jeito, eu olhava de um jeito, fiz uma experiência da graça que me ajudou, né? Vamos colocar aí um termo da espiritualidade, né? Agora me fugiu o nome, mas justamente isso. Me ajuda, coisa que naturalmente eu não faria, vem uma ação da graça que ajuda a minha natureza a tomar uma decisão de mudança e uma mudança e também uma experiência de sentido, imprime um novo sentido. Essa experiência chamada de efusão do Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo, como você já explicou, que não tem nada a ver com o sacramento. Sacramento, sim. Batismo, ok, todo mundo entende. Sim. Mas esse despertar na vida do fiel para uma nova prática, uma nova espiritualidade, um novo senso do sagrado, etc., tudo isso relacionado a uma experiência que o fiel teve com Deus através desse pedido do Espírito Santo, é algo comum para toda a renovação carismática católica? Comum para toda... Sim. Vamos colocar assim. Quer dizer, para ser membro da Renovação Carismática Católica, ou para se sentir participante desse movimento, dessa corrente de graça, etc., é comum esse tipo de experiência? Nós vamos colocar assim, Diácono, essa experiência é a identidade da Renovação Carismática Católica, é o que marca, né? Eu tenho, de um modo que, né, não existe um modo apropriado, um rito apropriado, os testemunhos são diversos, né, de experiências assim. E não é algo, isso é importante a gente colocar, Diácono, não é algo novo, não é algo que a renovação carismática aportou, uma experiência que não existia e que aí em 1967 surgiu. Não. A experiência do derramamento do Espírito, conversão e mudança, pelo amor de Deus. Isso é desde que a igreja é igreja. Sempre existiu na igreja. Sempre existiu na igreja. Por isso, a renovação não é uma inovação carismática católica. Entendi. Renovação. Os documentos de Malinas,
que foram os documentos escritos pelo cardeal Suenens, né, um dos moderadores do concílio. Ele foi o grande responsável por trazer a renovação carismática ao conhecimento do Papa Paulo VI. E ele reuniu um grupo de teólogos, ele teve a preocupação de que a renovação bebesse da tradição da igreja desde os seus inícios. Esse foi um anseio dos primeiros líderes da renovação desde o início. O documento de Malinas é muito claro, ele diz assim: a renovação não aporta nada de novo à igreja, bebe daquilo que está nela ao longo desses 2000 anos, só torna presente. E em larga escala nós começamos a ver grupos de católicos que, de um modo muito singular, se abrem a uma ação carismática. Você citou o ano de 1967. O que aconteceu de especial nesse ano? É um marco, não é uma fundação, não é uma data fundacional. Tá. Existem precedentes e tudo, mas 15, 16, vamos colocar 16, 17, 18 de fevereiro de 1967 é um marco na história da renovação. Um grupo de estudantes da Universidade de Duquesne, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, eles vão para uma casa de retiros chamada A Arca e a Pomba, The Ark and the Dove. Existe até hoje essa casa de retiros? Existe. Acho que... a gente tem imagens aí, né? O diretor vai colocar para a gente. Ah, tá aí. É essa casa. Foi nessa casa de retiro que tudo começou. Exatamente. Você esteve lá, Fernando? Eu estive lá 2 vezes, né? Foi maravilhoso. Eles foram para essa casa de retiros, um grupo de um pouco mais de 20 estudantes, e lá, instigados pelas pregações, eles estavam estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. Eles eram estudantes do quê? Eles eram de diversas cadeiras, mas eles pertenciam a uma associação de estudo bíblico, certo, que era a Associação Quirô. E essa associação é católica? Católica. Todos eles eram muito ligados ao Cursilho de Cristandade. O Cursilho de Cristandade? Cursilho de Cristandade, na década de 60 nos Estados Unidos, era, acho que, o movimento mais forte e pungente. E os primeiros líderes da renovação, todos vieram do Cursilho de Cristandade. Olha que interessante. Eram todos, grande parte deles, estudantes de teologia. De teologia, certo. Os líderes da renovação não eram, né, gente que estudava teologia, e que são eles que iniciam a leitura dos documentos do Concílio Vaticano II, especialmente Lumen Gentium. Lumen Gentium é um divisor de águas. Até porque o ano de 1967, o concílio... 2 anos do encerramento fazia do concílio. pouco tempo que tinha acabado, exatamente. Em 66, esses professores começam a estudar os documentos do concílio. Certo. E, por causa da orientação do concílio, sobretudo, né, Unitatis Redintegratio, esse documento do concílio sobre o ecumenismo, eles se abrem para estudar livros, obras, reflexões teológicas de outras tradições cristãs, Diácono. Certo. Dentro daquilo que é o patrimônio comum. Então, peraí, esse assunto é importante. Eu já vou fazer uma pergunta já emendando nessa história toda. A gente já entendeu, então, que nessa casa de retiro que a gente mostrou há pouco lá nos Estados Unidos, numa universidade, teve um marco, um momento específico de que essas pessoas se reuniram para pedir a Deus uma graça específica, um momento diferente na vida deles, etc. E aí deu origem a todo esse movimento. Exatamente. Porém, há muita gente, inclusive, que tem um certo receio até com a renovação carismática católica, por causa do que eu vou afirmar agora. Porque acaba encontrando no meio das suas práticas, e você me disse se eu estou errado, ou se eles estão errados também. Mas gente que vai dizer assim, olha, a renovação carismática católica, no fundo, ela tem raízes protestantes. Né? E isso acaba misturando um pouco a espiritualidade protestante, valores protestantes, e, portanto, se trata de valores para todo católico heréticos, né? O cisma da reforma é cisma. Então, a renovação carismática católica acabou permitindo que certo tipo de distorções protestantes acabaram entrando no meio da renovação carismática. Primeiro, isso é verdade? E que aí você completa e diz do que você estava dizendo agora. O que é isso de depósito comum? Perfeito. Essa pergunta é importantíssima, eu acho que é um dos grandes celeumas aí, mas é muito importante. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre tem que ser sincero, a renovação carismática nasceu com grande influência da experiência de outras tradições cristãs, especialmente oriundas
né, de comunidades oriundas do cisma protestante. Isso é fato. Certo. Né? Agora, que influência é esta? Isso é algo que a gente precisa deixar claro. Né? O que eu quero dizer como... O que eu considero protestante aqui? Qual é a influência que a renovação recebe? O documento Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II, no número 4, ele vai dizer que existe um patrimônio comum. Artigos de fé, dos quais outras comunidades cristãs que não estão em plena comunhão, comungam. E vai dizer que dentro desses artigos de fé, o Espírito Santo pode edificá-los e abençoá-los. E não somente edificá-los, mas nos edificar. Esse é o número 4 de Unitatis Redintegratio. Então, peraí, vamos entender. Para dar um exemplo. Um exemplo de um depósito comum. Jesus é Deus. Para mim e para qualquer protestante. A Santíssima Trindade. Tá. É algo comum. Né? A divindade de Cristo. Né? A necessidade de Cristo. Cristo como Salvador. Ok. E de que maneira a gente pode ser edificado por essa experiência? Me explica melhor, para a gente entender. A revelação, nós sabemos, né, Diácono, ela não a partir do momento do falecimento do último apóstolo, São João, segundo a tradição, certo, não há nada a mais para ser revelado. A revelação se encerrou. Ali, Mas a compreensão da revelação, ela é progressiva. E as diversas tradições cristãs, ortodoxa, as comunidades que surgiram do cisma, todos eles dentro do patrimônio comum, dentro daquilo que é depósito da fé da igreja, o Espírito Santo, na sua infinita misericórdia, Deus os abençoou. Deus, de alguma forma, propiciou a eles graça. Veja bem, nós no século XX vimos irmãos separados derramando sangue e a vida em nome de mártires. Se ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor sem o Espírito Santo, quanto mais por ele morrer. Então existe algo, e o documento Unitatis Redintegratio afirma, o Espírito Santo age nessas comunidades dentro do patrimônio comum. Né? Isso não significa, acredito eu que você está querendo dizer, que não significa dizer que nesse patrimônio comum, que seja necessário que algo católico seja complementado ou até, vamos dizer assim, aperfeiçoado através da ação protestante, não é isso? De modo algum. Nada de diferente, de novo, pode ser... Olha, tudo que vier modificando, acrescentando aquilo que está no depósito, tem que ser rechaçado como herético. E dentro da renovação carismática é isso, Diácono. A experiência que nós fizemos ecumênica está delimitada dentro do patrimônio comum. Qualquer elemento protestante que não condiga com a tradição bimilenar tem que ser rechaçado pela renovação com todas as forças. Com todas as forças. Nós temos que fazer isso. Me lembrei até de um episódio de um famoso pastor que, em determinada ocasião... Bom, conta você pra gente, na verdade. Ele sugeriu que os católicos, se quisessem manter firmes que o Espírito Santo estava suscitando para a igreja daquele tempo, que eles teriam que deixar a igreja, não foi uma coisa assim? Exatamente. E não disse isso por mal, viu? Porque quem foi que disse isso? Quem disse isso foi David Wilkerson. Certo. David Wilkerson, o escritor do livro A Cruz e o Punhal, que foi muito lido naquela época por aqueles estudantes, porque tinham conhecimento da doutrina, enfim, eles leram esse livro, até em muitos aspectos foram edificados, em outros aspectos que não condiziam com a tradição, sabiam separar, porque tinham preparo para isso, né? O David Wilkerson, como protestante, ele via como a experiência pentecostal acontecia no meio deles. Igrejas históricas se abriam a essa experiência, aí o que acontecia? As igrejas históricas repeliam, e eles, para poder continuar, tinham que sair. Então, David Wilkerson falou assim, olha, isso vai acontecer com vocês. Se vocês quiserem manter a unção, entre aspas, da renovação carismática, vocês vão ter que sair da igreja. E os líderes da renovação decididamente falaram, nunca, jamais somos católicos. Né? Somos Maria. Aliás, a presença de Maria, da Virgem Santíssima, o amor por Nossa Senhora, sempre foi marcante.
Um dos primeiros eventos que surgiram dos encontros carismáticos eram os cenáculos com Maria, as 1000 Ave-Marias, tudo isso, a devoção mariana, a obediência, o amor aos sacramentos, isso são características marcantes da renovação carismática.